Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Circuito da Física. Hoje nós vamos estudar movimento uniforme. Vamos às características desse movimento. É um movimento com velocidade constante. Velocidade constante significa que a velocidade é sempre a mesma, não vai haver mudança de velocidade. E aí por isso a velocidade é igual, essa velocidade que é constante, é igual à velocidade média. Esse símbolo V a gente usa para a velocidade instantânea. A velocidade em determinado instante. Só que a velocidade em todos os instantes é a mesma para esse movimento. Já que não vai haver mudança na velocidade, então é um movimento sem aceleração. Isso a gente vai detalhar melhor quando a gente estudar aceleração. E por fim, é um movimento no qual distâncias iguais são percorridas em tempos iguais. Então, a cada 1 segundo é percorrida a mesma quantidade de metros, ou a cada 1 hora é percorrida a mesma quantidade de quilômetros, e assim por diante. Por exemplo, se a gente tiver uma velocidade constante 5 metros por segundo, significa que são percorridos 5 metros a cada 1 segundo. Então, se você tiver 2 segundos, vão ter sido percorridos 10 metros. 3 segundos, 15 metros e assim por diante. Vamos para um elemento que a gente usa para estudo dos movimentos, que se chama função horária. Aqui a gente vai ver a função horária da posição. Nesse exemplo aqui a gente tem um referencial, aqui no eixo X. Aqui está a origem do referencial, que é o 0. E a gente tem um carrinho, que está na posição 10 metros. E esse carrinho está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Aqui eu fiz uma tabela, então nessa tabela a gente vai marcar as posições do carrinho conforme o tempo vai passando. Como a gente já falou, cinemática é a descrição dos movimentos, então a gente está descrevendo o movimento do carrinho. Então, se ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo, ao passar 1 segundo, ele vai andar mais 20 metros. Então, ele vai parar na posição 30. Então, passou 1 segundo, aqui a gente vai somar 20. Então, ele vai estar na posição 30 metros. Então, a cada 1 segundo que passar, ele vai ter andado mais 20. Então, aqui, 50 metros, 2 segundos, 3 segundos, 70, 4 segundos, 90, 5 segundos, 110. Só somar 20, ou seja, só somar a velocidade a cada instante que passa. Uma coisa interessante que a gente pode notar é que cada posição, ela vai ser a posição inicial mais a quantidade de tempo vezes a velocidade. Olha, por exemplo, essa aqui, de 50. Então, é a posição inicial 10, mais 2 vezes 20, que é 40. Então, 10 mais 40, 50. Aqui no 70, posição inicial 10, mais 3 vezes 20, que é 60. 60 mais 10, 70. Então, existe uma regra aqui que compõe esses valores de posição. Essa regra a gente chama de função horária da posição. Como eu falei antes, aqui a posição em determinado instante t, que é a posição final, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Exemplo 1. Qual a função horária da posição do carrinho? Em que posição ele estará quando t igual a 8 segundos? Então, a função horária, nós vimos que é a forma geral dela, a função horária da posição, é x igual a x0 mais vt. Para esse carrinho desse exemplo aqui, então, nós temos que a posição inicial é 10, ele começa na posição, passando pela posição 10 metros, e a velocidade dele é 20 metros por segundo. Então, no lugar do v, a gente coloca 20. E a gente deixa o t. É uma função. Então, uma função vai ter que aparecer 2 variáveis aqui. Então, a gente deixa as variáveis assim. Toda vez que a pergunta for qual é a função horária da posição, nesse caso, se é uma função, a gente tem que deixar pelo menos 2 variáveis aparecendo. Nesse caso da função horária da posição, são as variáveis x e t. E em que posição o carrinho estará quando t igual a 8 segundos? Aí basta a gente substituir t igual a 8, e a gente vai determinar a posição do carrinho no instante 8 segundos.
x vai ser 10, mais 2 vezes 8 é 16, repete um zero, então o carrinho vai estar na posição 170 metros. E completando esse exemplo 1, a gente também tem a pergunta, em que instante o carrinho chegará na posição 210 metros? Quando se pergunta o instante e a gente tem a posição, a gente tem o valor do x. O x é 210 metros. Então, em que instante a gente está perguntando qual é o t. Retomando a função horária da posição do carrinho, x igual a 10 mais 20t. Agora, a gente vai substituir o x, que é 210, e vamos determinar o valor do instante t. Passo 10 para lá, diminuindo, então vai ficar 210 menos 10, igual a 20t. 210 menos 10 dá 200, igual a 20t. 200 dividido por 20, igual a t. 20 dividido por 2, t igual a 10 segundos. Exemplo 2. O carro A passa pela posição 0 km em t igual a 0. O carro B passa pela posição 120 km em t igual a 0. As velocidades de A e B são 80 km por hora e 60 km por hora, respectivamente. Ambos movem-se no sentido positivo do referencial. Quanto tempo o carro A leva para alcançar o carro B? Então, nesse exemplo aqui, nós temos o carro A na posição 0, passando pela posição 0 em t igual a 0. Esse carro está com velocidade de 80 km por hora. E temos o carro B na posição 120 km por hora. Desculpa, na posição 120 km, com velocidade de 60 km por hora. Então, como o carro A está mais rápido, ele vai acabar alcançando e ultrapassando o carro B. E a pergunta é justamente isso, né? Quanto tempo o carro A leva para alcançar o carro B? Nesse caso, a gente vai fazer a função da posição dos dois movimentos. E aí, quando a gente fala de alcançar, a gente está dizendo que as posições vão ser iguais. Então, a gente vai fazer x do A igual a x do B. Lembrando sempre que a gente está usando a função da posição x igual a x0 mais vt. Eu esqueci de falar antes, em alguns livros vocês vão encontrar S igual a S0 mais VT. De novo, é só uma questão de qual letra a pessoa prefere usar. O autor preferiu usar, eu prefiro usar X no lugar do S, mas funciona do mesmo jeito. Se vocês quiserem usar S, não tem problema nenhum. Então, primeiro eu vou fazer o X do A. Posição inicial do A é 0. Velocidade do A é 80. E repito T. X do B. Posição inicial do B é 120. Velocidade do B é 60, então mais 60T. Quando um alcança o outro, a gente vai ter então que x do A é igual a x do B. E a gente só substituir de cada lado a função de cada um. Quem é x do A? É 80T. Quem é x do B é 120 mais 60T. Passo o que tem T para o lado de cá, então vai ficar 80T menos 60T igual a 120. 80T menos 60 dá 20T igual a 120. T vai ser 120 dividido por 20. Corto 0, 12 por 2 dá 6. T igual a 6 segundos. 6 segundos não, 6 horas, porque a unidade de tempo está em horas, as velocidades estão em quilômetros por hora. Se a gente precisasse determinar em que posição o carrinho A alcança o carrinho B, é só pegar essas 6 horas e substituir em qualquer uma das duas funções. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o x do A, ficaria 80 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Seria na posição 480 quilômetros. Agora, vamos para os gráficos do movimento uniforme. Primeiro, vamos ver o gráfico velocidade versus tempo.
Os gráficos na cinemática a gente usa geralmente no eixo X a variável tempo e no eixo Y a outra variável que a gente está analisando, que nesse caso é a velocidade. O tempo vai estar sempre no eixo X. No caso do movimento uniforme, a velocidade é uma constante, então é por isso que ela fica uma linha reta paralela ao eixo do tempo, ou seja, ela não inclina em relação ao eixo do tempo. Isso mostra que a velocidade não está variando com o passar do tempo. Essa velocidade aqui, como essa linha está acima do eixo do tempo, aqui no meio é o zero, então para cima são os números positivos, para baixo são os números negativos. Aqui a gente tem uma velocidade maior que zero, ou seja, uma velocidade positiva. Eu escrevo o sinal aqui, mas é bom se ir acostumando. Sempre que tem maior que zero, significa positivo. E se eu tiver uma velocidade negativa, quer dizer, uma velocidade no sentido negativo do referencial, então a linha da função vai aparecer embaixo aqui do eixo do tempo. Então, nesse caso aqui, é uma velocidade menor que zero, ou seja, uma velocidade negativa. Agora, nós temos o gráfico posição versus tempo. Repare a diferença. Agora, a linha do gráfico é inclinada, ela não é mais paralela ao eixo do tempo. Nesse caso aqui, que a inclinação é para cima, a gente vai ter uma velocidade maior que zero, é a velocidade positiva. O ponto onde a linha do gráfico encosta no eixo X é a posição inicial x0, porque é a posição em que você está no zero do tempo. No outro gráfico, nós temos uma inclinação para baixo. Essa inclinação para baixo mostra que a velocidade é negativa. A velocidade é menor do que zero. Então, as posições estão diminuindo com o passar do tempo. Aqui, ela está cortando o eixo do tempo. Nem sempre precisa cortar, mas nesse exemplo aqui que eu estou dando, está cortando o eixo do tempo. Aqui é um instante que passa pela posição zero aqui, em um instante determinado t aqui. E aqui, de novo, onde encosta no eixo, é o x0, ou seja, a posição inicial. Se a gente precisar determinar a velocidade através do gráfico, basta a gente fechar aqui um triângulo, em qualquer ponto que você quiser. Essa altura aqui vai te dar duas posições, vai te dar essa outra posição x aqui. Então, x menos x0, você vai ter essa altura do triângulo vai ser um ΔX, é só você fazer o x menos o x0. E aqui você vai ter o t igual a zero e aqui você vai ter um outro valor de t. Então, aqui vai ser um ΔT, a base do triângulo, o comprimento da base do triângulo. A velocidade vai ser a altura pela base do triângulo, ou seja, o ΔX pelo ΔT. Isso a gente chama de inclinação da reta. A inclinação da reta, nesse caso aqui, vai nos dar a velocidade. Atenção que não é a tangente desse ângulo aqui, tá? Da inclinação. A inclinação é esse valor aqui. E como é uma velocidade, tem unidade de medida. A tangente não tem unidade de medida. Você pode dizer que a tangente é numericamente igual, mas só numericamente, porque a tangente não tem unidade de medida. Então, isso aqui, que a gente acabou de ver agora, que é a velocidade desse gráfico aqui, x versus t, é a inclinação da reta. Pode fazer no gráfico com velocidade negativa também. É só você usar, por exemplo, esse triângulo aqui. Se você não entendeu o que eu expliquei nessa parte da inclinação da reta, fica tranquilo que depois vai ter um exemplo onde a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer aqui para ilustrar o gráfico do exemplo 1. A gente vai fazer o gráfico posição-tempo do exemplo 1. O exemplo 1 é aquele exemplo que o carrinho tinha uma velocidade de 20 metros por segundo, lembra? A gente tinha uma função da posição 10 mais 20t. Então, aqui a gente já tinha feito, só repetir a tabela. Para desenhar uma reta, você só precisa de 2 pontos. Não precisaria ter feito todos esses, poderia ser só 2. Eu vou marcar só 2 aqui e vou traçar uma reta. Podem ser quaisquer 2 desses aqui. Por exemplo, vamos pegar 0 e 10,
Então, em t igual a 0, o x é 10, então a gente marca em cima. Lembra que a posição inicial? A posição inicial é em cima da linha, em cima do eixo x. E nesse nosso caso aqui é o contrário da matemática, né? O eixo x está no lugar do y. E agora a gente pode pegar qualquer outro, eu vou pegar o 3,70. Então, 3 no eixo do tempo, 70 no eixo da posição. Posiciona a régua sobre esses dois pontos que eu marquei. E aqui está o nosso gráfico posição versus tempo para esse movimento. Quaisquer outros dois pontos que você pegue aqui, vai dar a mesma reta. E se você quiser marcar mais de 2 também pode ser, não tem problema nenhum. Agora vamos fazer aqui o gráfico do exemplo 2, em que tem dois carrinhos, um alcança o outro. Lembra, era esse exemplo aqui que tinha o carrinho A com 80 km por hora e o carrinho B 60 km por hora. E em 6 horas o carrinho A alcança o carrinho B. Então, nós temos aqui duas tabelas, uma para cada carrinho. Aqui nós temos a função da posição, XA e XB. O que eu coloquei para vários instantes, só para vocês verem, eu vou fazer vários aqui, mas vocês podem fazer quaisquer dois desses que eu fizer aqui. Então, o x do A vão ser os múltiplos de 80. Quando t é igual a 0, o A está na posição 0. Quando t é igual a 1, 0 mais 80, 80. Quando t é igual a 2, 2 vezes 80, 160. Quando t é igual a 3, só substituir 3 aqui embaixo, 80t. Então, 3 vezes 8, 24, 240. Aqui apareceu no instante 6 horas, a posição 480 quilômetros, que é onde ele se encontra. Aqui eu errei nas unidades, são horas, aqui horas e aqui é quilômetros. Para o carrinho B, a gente vai fazer assim, 0 aqui, posição inicial é 120, que é a posição no instante 0. Aí, quando o tempo for 1, o que você vai fazer? Você vem aqui e substitui 120 mais 60 vezes 1. Então, vai ficar 60 vezes 1, 60, 60 mais 120, 180. E aí, você substitui lá o 180. E aí, isso você faz para quaisquer outro valor que tiver ali. Então, por exemplo, com 2, 60 vezes 2, 120, 120 com 120, 240. Vou fazer os outros, só para vocês verem. Depois você pode fazer aí para conferir, para você acostumar também com a função da posição. Você pode aqui também comparar nas tabelas que até o instante 6, o carrinho B está sempre na frente do carrinho A. Por exemplo, no instante 5 horas, o carrinho B está na posição 420 e o carrinho A está na posição 400. Chegou no instante 6 horas, eles estão na mesma posição. No instante 7 horas, o carrinho B tá atrás já do carrinho A. O carrinho A está na posição 560 e o B está na 540. Outra coisa que eu esqueci de falar também é que a gente já falou no primeiro exemplo, eu vou falar aqui, é que você pode ir somando a velocidade, né? Em vez de fazer aqui para todos eles a função da posição de novo, você pode ir somando a velocidade. Então, como o carrinho B está a 60 km por hora, de um para o outro aqui, se aqui for de 1 em 1, é só você somar 60. Então, 120 mais 60, 180, mais 60, 240, mais 60, 300 e assim vai. Agora, de novo, a gente vai pegar dois pontos aqui da tabela do A, vamos desenhar uma reta, depois 2 pontos da tabela do B e vamos desenhar outra reta. Tem que ser uma reta para cada carrinho. Vou fazer o carrinho A de vermelho e o carrinho B de azul e a reta de cada um com essas cores. Então, o carrinho A no 0, 0, primeiro ponto que eu vou usar. E, por exemplo, o 3 com 240. Então, vou marcar aqui no instante 3 e vou subir até a altura do 240. Outra coisa aqui que eu não falei também, é bom lembrar, que quando a gente desenha o gráfico posição-tempo, a gente não copia aqui em cima do eixo os valores que deram na tabela. A gente divide o eixo em partes iguais e coloca tamanhos, valores iguais para essas partes.
Então, aqui eu fiz cada traço é 50. Então, aqui 50, 100, 150, 200, 250, 300 e assim vai. Você tem que dividir no eixo tamanhos iguais com valores iguais. Não pode copiar os valores que estão ali simplesmente. Então, você primeiro divide em valores iguais, com tamanhos iguais, espaçamentos aqui iguais, que eu tô querendo dizer. Depois é que você marca os valores aqui. Então, se eu quero para o 240, eu sei que tá um pouquinho abaixo aqui do 250. Marco o ponto e passo a reta. Essa é a reta do movimento do A. Vou fazer o mesmo para o B. Agora, o B, no instante zero, ele está na posição 120. Então, aqui 100, 120, aqui é 150. Então, 120 está mais ou menos por aqui. Então, marco em cima do eixo do X. E aqui eu vou pegar, por exemplo, 3 com 300. Então, continuo aqui no 3, é só subir até o 300. Passo uma reta também. Essa reta azul é a reta do B. Aqui, onde as duas retas se encontram, é um instante 6 horas e a posição 480, mas aqui um pouco mais aqui para baixo, né? É a posição 480 quilômetros. Agora, vamos fazer um exemplo com uma velocidade negativa. Faça o gráfico posição versus tempo para o movimento cuja função horária é x igual a 60 menos 20t. Só para lembrar aqui o que quer dizer velocidade negativa, a gente tem um eixo x, então aqui é o zero, para cá estão os números positivos, para cá estão os números negativos. Essa velocidade menos 20 quer dizer que o objeto está se movendo para esse lado, para a esquerda, nesse meu referencial aqui. Então, eu vou fazer uma tabela de novo, t e x, e vou colocar 2 instantes quaisquer. Se eu colocar t igual a 0, vai ficar 0 vezes 20 dá 0, e vai sobrar só os 60. Então, x igual a 60. E aí, posso colocar qualquer outro instante aqui. Por exemplo, vou colocar o 3. Se eu substituir x igual a 3 aqui, vai ficar 60 menos 20 vezes 3. 60 menos 3 vezes 2, 6, 60 igual a 0. Então, 3 com 0. Lembra que eu falei, para uma reta você só precisa de 2 pontos. Se você quiser fazer mais, tudo bem. Mas 2 pontos são suficientes. Então, fiz aqui os 2 eixos. Vou marcar 0 no T, 60 na posição, aqui, em cima do eixo do X. E agora, 3 no T e 0 na posição. 0 na posição significa que eu não posso subir nem descer, então eu tenho que ficar em cima da linha do T. Passo uma reta entre esses 2 pontos. Como eu havia falado antes, né, a velocidade negativa fica com a inclinação para baixo. Em matemática, se chama função decrescente. Então, uma função crescente é onde vai ter a velocidade positiva, inclinação para cima. Uma função decrescente é inclinação para baixo, velocidade negativa. Nesse exemplo aqui, nós vamos fazer o contrário do que nós fizemos nos exemplos anteriores. Obtenha a função horária da posição para o movimento representado pelo gráfico. Então, agora a gente vai tirar do gráfico a função horária. E aí vai aparecer o que eu tinha falado antes lá nos gráficos, que a gente vai poder determinar a velocidade. Se eu quero determinar a função horária, lembrando que a função horária da posição é x igual a x0 mais vt, quem que eu vou determinar? A posição inicial e a velocidade. E vou deixar o x e o t. A posição inicial, lembra que eu falei para vocês, é onde a linha do gráfico encosta no eixo x. Ela está encostando na posição 0. Então, x0 é igual a 0. E a velocidade? A velocidade a gente vai usar esse triângulo aqui. E a gente vai calcular a inclinação dessa reta. Lembra como é a inclinação? A inclinação, que é a velocidade, nesse nosso caso aqui, é a altura do triângulo dividido pela base, ou seja, é o ΔX pelo ΔT. O nosso ΔX é 15 menos 0, sempre tem que fazer a diferença desses 2 pontos aqui que dão a altura do triângulo, então é 15 menos 0, e o nosso ΔT é 5 menos 0.
Então, a velocidade é 15 sobre 5, que é igual a 3, olha as unidades de medida no gráfico, metros por segundo. Então, a nossa função da posição é x igual a 0 no x0, 3t. E essa aqui é a resposta. Nosso último exemplo também é de obter a função horária da posição no movimento representado pelo gráfico. Vamos fazer mais um aqui para você não ficar com dúvidas de como obtém a velocidade através do gráfico, posição-tempo. A função da posição é x igual a x0 mais vt. Vamos determinar o x0, que é o ponto onde a linha do gráfico encosta no eixo x, está aqui 3 metros. Vamos determinar a velocidade, a gente traça aqui um triângulo. Aqui é o nosso ΔX e aqui embaixo é o nosso ΔT. A velocidade, que é a inclinação da reta, é o ΔX pelo ΔT. O ΔX é daqui até aqui, então é 5 menos 3. E o ΔT é daqui até aqui, então é 4 menos 0. Velocidade vai ser 5 menos 3, 2, dividido por 4. Isso aqui simplificando vai ficar 1/2, ou você pode escrever também 0,5. De novo, as unidades são metro por segundo. A nossa função da posição vai ficar x igual à posição inicial, que é 3, mais a velocidade, que é 0,5 t. Na descrição desse vídeo eu também deixei mais exercícios para você aprender mais sobre esse conteúdo. Bons estudos!